Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 2 de junho de 2022. Agora 11 horas e 58 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 58 da manhã. A BTC não conseguiu transpassar a VWAP mensal, que coincide aqui com a mediana do canal de Keltner, em que pese no squeeze, ela está abrindo o início do que vai ser uma interessante amplitude ondulacional compradora, ela travou exatamente na VWAP mensal, que é essa linha lilás aqui. Vocês vejam que a VWAP mensal em maio estava em 32 mil, agora deu uma recuada, porque a gente começou o mês de junho e puxou ela para baixo. Mas o fato é que a BTC não conseguiu transpassar a VWAP mensal na altura de 32. A gente chegou a fazer 32.399 no dia 31 de maio, mas recuamos. A VWAP mensal exerce a função de suporte, mas também de resistência. Foi um suporte no passado, como aqui, ó. E agora, para transpassar de baixo para cima, naturalmente ela vai exercer a função de uma resistência. Mas não muda o quadro. Na verdade, a gente está desenhando uma subfigura retangular. Vocês vejam aqui, ó, que eu desenhei aqui, ó, essa aresta superior aqui na faixa de 31 e 832 está se comportando como uma nova subfigura retangular que está aprisionando a BTC num patamar entre 32 e 28.500, vamos colocar. Então ela deve ficar pipocando aqui. Quando a gente conseguir se livrar dessa figura de acumulação, a gente naturalmente vai encontrar a aresta superior desse retângulo maior aqui, já que ela coincide com esse suporte aqui, esse suporte de março de 2022, essa resistência aqui de janeiro e todos esses suportes aqui e resistências num passado nesse patamar entre 37 e 38. Então aqui a gente deve sentir também algum nível de resistência brutal. Se a gente transpassar esse patamar, aí sim a BTC vai começar a desenhar de forma mais clara a pernada que vai levá-la para um patamar próximo de 100 mil dólares. Aí sim, se ela conseguir superar 37, 38, ela vai dar um Sputnik para 52, formar uma onda 2, vai dar outra pernada em direção a 69,70, concluir a onda 3, formar uma onda 4 para aí sim buscar os 100 mil dólares. Mas a movimentação é normal. Na seara dos fatos, na capa da Bloomberg, China diz que trabalhará com a Rússia para promover a democracia real no mundo. Não se sabe exatamente o que isso quer dizer, mas claramente a China está se alinhando cada vez mais com o regime do Vladimir Putin. A União Europeia muito lentamente vai tentando abandonar o petróleo russo e o gás natural. O Kremlin provavelmente vai entregar uma surpresinha para a Europa Ocidental na chegada do inverno, já que não é tão fácil assim se livrar do gás natural russo. E como o Putin está exigindo rublos para o fornecimento, ele tem feito cortes recorrentes, principalmente no Nord Stream 1, que abastece a indústria alemã. Vamos ver como isso vai se desdobrar. O mundo está ficando maluco. O criador da Netscape diz que o Mark Anderson, o bilionário de tecnologia Mark Anderson, disse que o surgimento da Web3 se parece muito com o surgimento da internet e que até o nível de ceticismo de alguns setores é muito parecido com o nível de ceticismo quando do surgimento da internet e que é uma oportunidade sem precedentes para a acumulação de riqueza. O braço de risco da Binance levanta 500 milhões de dólares para investir na Web3. Gente, os institucionais estão chegando pesado. Essa rodada de investimentos promovida pela Binance captou recursos de institucionais do mercado financeiro tradicional. Então, agora que os institucionais estão aportando pesado, falar em inverno cripto, eu recebo uma tonelada de mensagens aqui. Toda vez que a BTC dá essas agulhadinhas, como deu ontem, e agora está acumulando novamente, no sentido de que China vai invadir Taiwan, o envio de mísseis
americanos em favor da Ucrânia vai redundar numa guerra nuclear ou qualquer hecatombe pandêmica ou geopolítica ou financeira vai levar a BTC para 20, para 10 ou para 5. Gente, a hora de comprar é quando há cheiro de sangue nas ruas, ao som dos canhões. Se os Estados Unidos estão enviando mísseis para a Ucrânia e isso pode redundar sim numa guerra nuclear, vamos colocar, esse nível de incerteza é que cria oportunidades. Não adianta o mundo voltar para um mar de estabilidade e previsibilidade e todos os ativos explodirem para os investidores aportarem. A oportunidade surge justamente quando o horizonte está nebuloso, no nível da incerteza mesmo, que é o que está acontecendo agora. Uma nova tecnologia disruptiva está surgindo, a Web3 está nascendo, o tráfego de dados e riqueza em nível planetário ficou aprisionado na mão de 5 Big Techs por quase 2 décadas. Praticamente todos os dados e riqueza em nível planetário trafegando num feudo chamado iOS, que chegou a valer mais de 3 trilhões, e agora surge uma tecnologia disruptiva que vai mudar a maneira com que o mundo lida com o tráfego de dados e riqueza. E tem gente falando em inverno cripto, não dá para entender. Comprem ao som dos canhões e com cheiro de sangue nas ruas, e vendam ao som dos flautistas e com cheiro de flores nas ruas. Se agora tem cheiro de pólvora, é a hora de comprar. Tá bom, pessoal? Fica esse registro em última análise. Quem tem que fazer essa leitura são vocês. Eu tô reportando aqui a minha opinião sobre os fatos, tá bom? Para mim é uma oportunidade única, homérica, que não tem precedente recente, mas enfim, não é todo dia que a gente vê um nível de transferência de riqueza dessa magnitude sísmica acontecer, mas em última análise, quem tem que fazer essa leitura e essa avaliação são vocês. Fica só essa minha opinião, tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, vou fazer Luna também. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.